Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para os nossos 15 minutos, esse tempo para a gente meditar na Palavra de Deus, para a gente refletir um pouco naquilo que Deus tem para acrescentar no nosso coração. E é uma alegria poder estar aqui com vocês novamente, depois desse tempo que nós estivemos parado, ainda que a gente esteja aqui em casa, em quarentena, reservado, mas nós temos hoje a oportunidade de juntos estar compartilhando essa Palavra de Deus. E a última vez que nós conversamos, que nós estivemos aqui falando a respeito da Escritura, nós falamos sobre a armadura de Deus. Começamos esse assunto falando sobre a armadura de Deus. Um assunto que com certeza tem muito para a gente aprender junto. Eu quero então mais uma vez retomar esse texto e avançar um pouquinho sobre essa estrutura da armadura para que a gente possa entender aquilo que Deus está colocando para nós como algo essencial para a nossa jornada. E o texto que está lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante, quero compartilhar aqui com vocês. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Quero lembrar aqui com vocês que quando nós falamos a respeito da armadura, nós entendemos que existia então uma batalha espiritual que estava sendo travada. Uma batalha que, quer a gente aceite ou não, ela está acontecendo e nós estamos envolvidos nessa batalha. Uma batalha onde está identificado claramente quem é o nosso inimigo, quem é o inimigo das nossas almas. E a ação do inimigo das nossas almas então se dá na região celestial. É uma luta espiritual, é uma batalha espiritual. A nossa luta, então, claramente, segundo o texto, não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra pessoas. Não são pessoas que são os nossos inimigos, mas sim o inimigo das nossas almas, Satanás, que usa situações, às vezes até usa pessoas, usa muitas vezes relacionamentos para trazer problema para nós, para investir contra as nossas vidas. Usa cenários, usa dificuldades, usa várias coisas, vários artifícios para tentar nos atacar. Mas quando a palavra de Deus nos fala da armadura, nos mostra uma estratégia para a gente estar firme, para a gente vencer, como diz o texto, e permanecer inabalável. A gente vencer no dia mau, a gente vencer no dia da luta, no dia da dificuldade. Então traz para nós a ideia de que nós podemos ser vitoriosos, mesmo que seja uma batalha espiritual, que a gente não tem entendimento completo, que a gente não tem conhecimento completo, que a gente não consegue visualizar, que a gente não consegue tocar, que não é palpável para nós, mas ainda assim nós podemos ter vitória. E essa armadura, então, ela é composta de várias partes, e hoje eu quero começar a falar com vocês sobre essas partes. E a primeira que eu quero falar com vocês é sobre esse cinturão da verdade. O texto que fala para nós aqui no versículo 14 diz assim para mim: estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade. A ideia de estar cingido com a verdade, de estar usando realmente esse cinturão da verdade. Essa expressão de estar cingido é uma expressão que se refere a estar circundado, a estar de alguma forma coberto na sua circunferência por algo. Muitas vezes na palavra de Deus fala das orientações para que a gente esteja cingido no sentido de estar com a corda amarrada na nossa cintura para que a gente pudesse estar caminhando. Imagina aquelas pessoas no tempo de Jesus, as vestes que eles usavam, e quando eles precisavam então estar preparados para uma caminhada, para uma jornada, para uma corrida, e aquela veste era uma veste desconfortável para esse tipo de situação, mas se eles amarrassem, então se estivesse cingido nos lombos, eles então amarravam uma corda e aquela veste ficava segura e eles podiam então se movimentar com mais tranquilidade. Quando a palavra de Deus agora fala da armadura e traz para nós a ideia também de estar cingido, traz então a ideia de um cinturão da verdade, porque nós estamos falando agora de uma armadura. Estamos falando de uma peça diferenciada, de uma estrutura diferenciada, de uma proteção diferenciada. E aqui então esse cinturão é o cinturão da verdade. Ou seja, algo que nós deveríamos nos apoiar, que deveria estar disponível para nós, que nós deveríamos estar usando continuamente, que é a própria verdade.
Quando pensamos na verdade, nós pensamos naquilo que a palavra de Deus nos traz, então, como orientação. Nos traz, então, como algo que não deve ser questionado. Se nós lembrarmos, no início, na criação do homem no jardim, Adão, quando recebeu uma orientação de Deus, ele recebeu uma verdade. E o inimigo, então, veio de alguma forma e tentou mudar essa verdade. Quando ele distorce a palavra de Deus, ele distorce, então, a verdade e aí fragiliza o próprio homem. Assim aconteceu com Adão, porque ele deu ouvido a Satanás, ele então caiu, ele pecou, ele foi contra a palavra, a verdade de Deus. Nós que temos o conhecimento da verdade, nós que estamos absorvendo a verdade, nós somos convidados então a permanecer firme nessa verdade. Esse é o nosso cinturão. E a peça então que é o cinturão da verdade é a peça que liga toda a armadura. Se nós pensarmos na estrutura da armadura, essa peça ela dá sustentação para toda a armadura. Ela faz com que toda a armadura esteja funcionando. Então a verdade para nós é aquilo que dá liga na nossa armadura, que faz com que toda a armadura esteja funcionando. Ou seja, eu e você temos que estar apoiados na verdade. Existe verdade da palavra de Deus que nós não podemos, jamais nós podemos, de alguma forma, fugir delas. Nem questionar, nem duvidar, devemos apenas seguir. E muitas vezes essas verdades vão nos convidar a um passo de fé, porque são verdades que falam conosco, que nos estimulam a uma caminhada, a uma jornada de fé. Se nós cremos realmente naquilo que a palavra está nos trazendo, nós poderemos caminhar por fé. Se nós não acreditarmos, nós não conseguiremos caminhar por fé. A palavra de Deus, quando fala que Jesus morreu por nós para que pudesse nos dar vida, nós olhamos para isso como uma grande verdade. Nós olhamos para a verdade de que Cristo nos alcançou, que Cristo nos salvou e que nós teremos a vida eterna com o Senhor. Quantas verdades ainda estão para se cumprir? Quantas verdades ainda estão para se desenvolver nas nossas vidas? Nós ainda não estamos na eternidade com o Senhor, nós estamos aqui. Mas essa verdade nos dirige para que a gente esteja lá nessa eternidade, para que se cumpra isso. E se essa verdade então não estiver em nós, se nós não estivermos então cingidos, cercados por essa verdade, nós não conseguiremos caminhar. Se nós não estivermos apoiados nessa verdade, nós não conseguiremos guerrear. Nós não conseguiremos avançar. Essa peça da armadura então dá liga para que todas as outras coisas funcionem, para que toda a armadura esteja em ordem. Nós precisamos então nos apoiar realmente nessa verdade e continuar confiando, acreditando, esperando e tendo fé naquilo que é a palavra de Deus. O inimigo muitas vezes vem, como veio no próprio jardim, tentando confundir, tentando trazer dúvidas a respeito dessa verdade. Nós temos a verdade, nós não seremos confundidos. Nós estamos apoiados na verdade e muitas vezes nós precisamos mais do mesmo, nós precisamos mais da estrutura, do básico, daquilo que é a palavra de Deus e precisamos nos firmar realmente naquilo para que a gente consiga avançar. Quantas vezes o inimigo não questionou no seu coração, não trouxe pensamentos, não trouxe dúvidas a respeito das promessas de Deus, a respeito das verdades eternas de Deus, a respeito daquilo que Deus tinha para fazer, a respeito daquilo que Deus está fazendo na sua vida? Quantas vezes isso nos assombrou? E se nós em algum momento, se acontecer em algum momento da gente dar ouvido para as mentiras do inimigo, para a investida do inimigo, nós fomos fragilizados na nossa armadura. E aí, se nós em algum momento nos desprendemos da verdade, se nós tiramos esse cinturão da verdade, nós ficamos fragilizados. As peças da armadura começam a não fazer mais sentido, elas começam a não encaixar mais, e aí a gente não consegue mais usar a armadura. A palavra de Deus, quando fala que a armadura está disponível para nós, é porque a gente deve usar. E não é então algo para você vestir na sua manhã e desvestir ou se despir no final do dia. Não, é algo para você estar continuamente usando. É um símbolo daquilo que nos dá força, que nos fortalece, nos sustenta para essa batalha, onde o inimigo tenta nos afetar, onde o inimigo tenta nos assolar, onde o inimigo tenta nos confundir. Nós não seremos confundidos. Quero convidar então você, nessa noite, nessa meditação, a considerar o quanto que você realmente está cingido, cercado, amarrado com a verdade. O quanto que a verdade realmente está dando liga para que você esteja totalmente estruturado nessa armadura. Olhe para essa verdade, a verdade do Evangelho, a verdade do Senhor, que tem sido apresentada para você dia após dia, e se firme nela.
e fique firme então naquilo que o Senhor colocou para você. Toda armadura fará a diferença, fará sentido para você, se assim você se portar, se assim você se posicionar, se você estiver realmente cingido na verdade. Então faça isso agora, faça comigo. Entenda que isso é uma posição para todos os dias. Não é só um ritual, mas é uma posição, é uma crença, é uma fé, é algo que Deus está disponibilizando para mim e para você. Vamos orar juntos, vamos acreditar nisso, vamos nos posicionar e vamos resistir às investidas do inimigo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá das tuas orientações. O Senhor nos ensina, nos instrui, nos mostra a verdade. A verdade, Pai, que é o ponto inicial para que a gente possa se apropriar de todas as outras coisas, para que a gente possa viver no teu reino, para que a gente possa ser teu filho. Nós ouvimos a verdade, a mensagem da cruz, e mediante essa mensagem nós nos posicionamos. Nós cremos, nós acreditamos e nós nos tornamos filhos. A verdade é fundamental. A verdade é essencial, e se nós não estivermos apoiados nela, se nós não estivermos crendo totalmente nela, seremos sim abalados. Mas o Senhor, Pai, está dizendo para nós que essa armadura contém um cinturão da verdade. Que nós deveríamos usar então essa verdade, estar firmado e cercado por essa verdade, de forma que toda armadura faça sentido para nós. Nós queremos isso, ó Deus. Nós queremos olhar para a sua palavra e simplesmente acreditar. Porque a partir do momento que nós cremos, que nós acreditamos, o entendimento se abre, os nossos olhos se abrem, a bênção chega até a nossa vida, até a nossa casa. Nós queremos isso, Senhor. Nós queremos estar protegidos, sim, contra as investidas do inimigo e conhecendo a verdade, sabendo a verdade, tendo entendimento das coisas espirituais, nós podemos nos posicionar de forma diferente. Faz, ó Deus, com que a gente realmente se aproprie desse cinturão da verdade, que a gente esteja cercado por ele, que isso faça parte da nossa história, que faça parte da nossa armadura e que nos traga a vitória no Senhor, Pai. Que nós possamos viver essa bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja na sua casa e na sua família. Amém.